Os inimigos desencarnados, capítulo 12, itens 5 e 6. Então, é o Pedro Paulo do Centro Espírita Lar Memei. Lar Memei. A palavra é sua, querido. Sim, senhora. Muito obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Como ela anunciou, o meu nome é Pedro Paulo, eu sou de Valença. Eu milito na Casa Espírita Lar Memei, em Valença. E hoje nós viemos com uma proposta de falarmos sobre algo que eu acredito que aqui em Barra ninguém tem. Inimigos. Inimigos, existe inimigos encarnados. E o que nos leva a obter inimigos desencarnados, encarnados? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, fadados ao progresso. Estamos matriculados em um mundo de provas e expiações. Então todos nós aqui presentes, infelizmente eu tenho que falar de vocês também, todos nós aqui presentes, somos espíritos que carregamos conosco as nossas dificuldades íntimas. Com isso, nós não agradamos a algumas pessoas. Mas devido ao quê? Devido ao nosso comportamento. Bom, tem um livro do Alírio Cerqueira Filho. Eu gosto muito do doutor Alírio Cerqueira Filho. Falo em minhas palestras muito sobre um tema, sobre esse livro. E nesse livro chamo um estudo psicológico e transpessoal da oração cósmica de São Francisco de Assis. O primeiro, quando a gente começa a ler ele, a gente começa a entender. Não sei se vocês aqui já se perguntaram, qual o nosso objetivo aqui no planeta? O que eu vim fazer na Terra? Nascer, crescer, procriar, gostar do Flamengo e morrer? Nascer, crescer, procriar, gostar do Vasco, gostar de futebol, gostar de política, gostar de alguma coisa e morrer? Ter filho, casar? Teria que ser algo muito mais. Se essas perguntas, meus amigos, meus irmãos, nós temos que nos perguntar, de verdade, quando nós estivermos na nossa casa, na hora de dormir, perguntar: qual o meu objetivo aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Joana de Anjos estuda não vou dizer substância, algo que existe em nós, chamando ego, ela chama de ego, que Alírio Cerqueira Filho explica sobre o eu menor, e ela chama de self, o que Alírio Cerqueira explica sobre eu maior. A construção do eu maior, que nós somos, o que é o eu maior? Nós somos amigo, respeitador, honesto, direito, todas as virtudes. Como disse João, vós sois luzes. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Então, essas qualidades, elas estão intrínsecas em nós. O que nós precisamos fazer? Trabalhar ferrenhamente para fazer que com essas qualidades estejam aflore em nosso organismo. E Alírio Cerqueira, ele explica nessa oração, acho que vocês conhecem, eu não vou conseguir falar tudo, mas aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. O que é a ofensa? Ele fala algo que eu fiquei
eu já li várias vezes essa questão, até para mim. Quando eu me ofendo com uma pessoa, qualquer que seja ela, é porque existe algo dentro de mim chamado ofensor interno. Então aquela frase, eu perdi a paciência, ele me ofendeu. Não, eu me permitir ficar ofendido. A partir do momento quando como é que eu vou te falar? A partir do momento que eu busco a construção de um novo eu, que eu busco dar mais valor às coisas verdadeiras da vida. Quando eu busco a construir esse novo eu dentro de mim, as ofensas diminuem. Diminuindo as ofensas, não vai existir mais inimigo. Ou seja, qual o seu nome? Natan. Natan. Vamos dizer que eu e Natan nós somos inimigos. Mentira, até Natan. Mas eu e Natan nós somos inimigos. A partir do momento que o Natan se esforça para construir um novo eu dele, se preocupando mais com a parte espiritual dele, eu posso ofender o Natan à vontade. Que o problema é comigo. E dessa forma, ao desencarnarmos, levamos conosco as nossas atitudes. Muitas pessoas têm medo do desencarne, não tem? Eu acredito que, mesmo sendo espíritas, vou falar baixinho para ver se ninguém ouve, mesmo sendo espírita, nós temos medo do desencarne, não temos? Ou não? Ou aqui não tem ninguém que tem medo de morrer? Mas como é que vai ser a nossa vida no mundo espiritual? Se eu ajo bem aqui, lógico que nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, nós vamos passar por várias tribulações, muitas das vezes por doenças, por dificuldades. Mas se nós nos esforçarmos o máximo para nos tornarmos pessoas melhores, hoje, ao desencarnarmos, nós vamos levar esses pensamentos para conosco. Agora, se eu viver uma vida de tribulações, de problema, de sofrimento, se eu levar uma vida que eu não levo desaforo para casa, fechou meu carro, leva tiro mesmo, não é assim que falava antigamente? Brincou comigo, eu não levo, eu bateu, levou. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ser dessa forma. Se eu agir de uma forma ou de outra, eu carrego comigo uma determinada vibração, uma determinada sintonia. Por isso a importância da oração e da vigilância. Quando disse Paulo, me digas com quem andas, que eu te direi quem és. Eu falo, nós falamos no movimento espírita, me diga com quem és, que eu te direi com quem andas. Então, se eu levo uma vida pautada no respeito, no amor, eu dificulto o ingresso dos chamados inimigos espirituais, que gera as tão estudadas no livro dos médiuns,
chamadas obsessões, que nada são mais do que espíritos equivocados que nós, gente, eu estou falando aqui, mas se vocês não concordarem, Pedro, está errado, pode falar, não tem problema nenhum. Eu sou humilde para dizer, para poder acatar a opinião de vocês. Mas voltando ao assunto, quando a obsessão é o quê? Espíritos menos esclarecidos, que são os nossos inimigos e os inimigos do bem, que muitas das vezes, devido à nossa sintonia, nos atormenta. Aí eu gosto muito de estudar este livro, para mim é uma cola, tá? Mas me ajuda muito. É um roteiro do estudo sistematizado, um roteiro sistematizado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, até aqui tá tudo bem? Eu cheguei meio esbaforido por causa da hora. Minha namorada fica, calma, você vai fazer palestra, calma, você vai fazer palestra. Eu estou meio esbaforido. Mas vamos continuar o assunto. Eu tenho até 8h30, né? Aí começa aqui a seguinte pergunta. Há criaturas destinadas definitivamente ao mal? Ou melhor, quando nós estávamos nas religiões, que muitos aqui já rodaram pelos caminhos da Igreja Católica, que eu já fui católico, protestantes, respeitando todo tipo de religião. E lá eles falavam sobre os demônios, né? Os diabos. Não estou falando no sentido pejorativo, não. Preciso falar sobre esse tema para a gente poder conversar. Mas o que são esses nomes? Na mitologia grega, quando o povo não tinha condições de entender os ensinos do Cristo, porque quando o Cristo veio com a missão de implantar o reino de Deus dentro no planeta Terra, nós não tínhamos condições psíquicas de entender o que era necessário fazer. O que foi preciso? Inventar ou colocar a existência de um Deus bravio de Abraão no Novo Testamento, tenho certeza que todos vocês já leram, e algo de um Deus punitivo, que se você não for pela porta estreita, você pode cair no fogo do inferno, você pode ficar o resto da sua vida queimando sobre o caldeirão de um ser fantasioso que eles precisavam para nos colocar medo. Aí nós estudamos a doutrina espírita, principalmente no que tange a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes, fadados ao progresso. Nós carregamos já séculos, milênios, até chegarmos aqui. Se estamos aqui, vou falar baixinho, tá? Boa coisa nós não fomos. Verdade ou mentira? Fala pra mim aí. Verdade. Boa coisa a gente não foi. Então pode ter sido que nós pudéssemos ser o capiroto? Não, a gente não foi isso. Mas, de repente, a gente se materializou daquela
forma. Para que essa brincadeira? Qual é a pergunta? Há criaturas destinadas definitivamente ao mal? O que vocês acham? Olha o que ele coloca, não. Olha o que ele coloca para a gente estudar a lei do Cerqueira. Toda maldade é passageira. Quando nós partimos do pressuposto de construir um novo eu dentro de nós, onde nós na verdade temos um ego, aquilo que nos aproxima do nosso lado, da nossa parte animal. O que acontece? Nós usamos a maldade. Porque, infelizmente, na condição psíquica que nós nos encontramos, não conseguimos manter uma vigilância e uma oração necessária para que pudéssemos nos corrigir a todo momento. Aí ele continua aqui. A maldade é passageira. Hoje nós temos dificuldades, mas a partir do momento que eu me aprimoro, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Mas eu pergunto a vocês, o que vai me tornar? O que vai acender uma agulha, uma faísca que vai me levar ao aprimoramento? Todos vocês aqui conhecem a parábola do filho pródigo, que eu ainda quero ouvir falar um dia para vocês, numa visão psicológica e transpessoal. O dia que a dona Cleonice me desse a oportunidade de novo, não vou chegar atrasado, aí ela vai me aceitar aqui de novo. Bom, o que ele fala? Quando o filho pródigo, ele sai da sua casa, ele pega a parte da fazenda, ele pega o livre-arbítrio, ele vem para a terra, gasta tudo que ele teve, que ele ganhou do pai, com as meretrizes, como nós fazemos. Ele sente fome, sede, e ele se vê jogando alfarrobas, tratando de porcos. E para os hebreus daquela época, porco era um animal imundo. E ele sentia vontade de comer aquelas bolotas que alimentavam o corpo. Alimentavam o corpo. Qual que era a verdadeira fome que ele sentia? Tanto que ele fez uma reflexão: na casa do meu pai, os seus empregados são tratados da melhor forma possível. Ele sente falta da conectividade com Deus, que muitas das vezes nós nos esquecemos. Por que a gente se esquece? Como que a gente se esquece, Pedro? Eu faço prece todo dia, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo todo dia. Vamos lá. Nós passamos agora há pouco tempo, uns 15 dias atrás, pelas festas de fim de ano. Correto? Não precisa levantar o dedo, que eu acho que todos fizeram. Quem se lembrou na hora do churrasco, na hora da ceia, que eu gosto, que eu tive também, de fazer uma prece? De quando, quem se lembra na hora de comemorar um aniversário de um filho, ou comemorar um tempo de emprego, lembrarmos da
prece. Esse lembrar da prece faz com que nós entremos em conectividade com o Pai. É a vigilância e a oração. Não temos que fazer a prece apenas no momento em que as coisas estão ruins. E nem só no momento que as coisas estão boas. Temos que fazer os dois. Vivendo nessa conectividade, não vamos ficar blindado. Não vamos ficar blindado dos nossos irmãos obsessores. Mas eles vão entender, como nós vamos falar para frente aqui, eles vão entender que alguma coisa se modificou em nossa vida que vai fazer com que ele ou se afaste de nós, por eles não sentirem mais vontade de estar perto. O Natan é chato, eu sou o seu obsessor, Natan, brincadeira, mas eu sou o seu obsessor e você se torna chato, eu me afasto dele. Então, se o Natan tinha eu, Pedro Paulo, como inimigo, eu consigo me afastar do Natan pela modificação interior que ele faz. Temos um exemplo bacana, que ontem estava lembrando na hora que eu estava organizando a palestra para o dia de hoje. Todos nós aqui assistimos o filme de Valdo, né? De Valdo Franco. Ele angariou um obsessor chamado Máscara de Ferro, que o atormentou há tantos anos. Mas pela sua transformação moral, pela sua modificação, pelo seu trabalho em se tornar uma pessoa melhor. Ninguém vai conseguir nessa presente encarnação se tornar santo, não. Mas como disse lá no Livro dos Espíritos, se eu fizer um esforço, ainda que muito pequeno, ainda eu nem gosto de ler essa resposta. Pedem para a gente para fazer um esforço muito pequeno. E a gente não consegue fazer esforço nenhum. E dessa forma nós conseguimos afastar as dificuldades entre a gente. Aí ele coloca aqui, portanto, chegará um momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retornará ao caminho do bem. Mas para isso ela precisa da modificação interior do seu inimigo. Agora, se eu ficar guerreando com qualquer irmão meu, como tem acontecido nos últimos tempos, eu gosto muito nas mídias sociais, onde a gente escuta debate político, a gente não vai entrar no assunto, tem havido muita discussão. E eu nunca vi nenhuma pessoa vencer a outra em guerra, com briga. Cristo, quando esteve em nosso planeta, ele tenta até hoje implantar o reino do Cristo dentro de nós, mas nunca nos impondo. O amor cobre a multidão de pecados. O dia que nós nos amarmos mais, um dia que a gente destilar amor, fraternidade entre as pessoas, vamos
nos tornarmos mais amigos um do outro. Aí continua aqui, olha só que interessante essa pergunta. A morte de um inimigo nos livra da sua presença? Natan fala assim, pô, tu te peguei para Cristo, né? Pega a Dona Cleonice e fala assim, eu não gosto de Pedro. Eu vou acertar essa conta com ele. Vou dar um sumiço nele. Vai ter solução, Dona Cleonice? Porque lá no mundo espiritual, eu vou ver ela com muito mais clareza. Tem lá no livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos em nossa vida? Muito mais do que imagineis. Normalmente são eles que vos dirigem. O que eles ficam na espreita? O que eles ficam de tocaia? Analisando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como nós somos dentro do nosso emprego, como nós somos na via pública. Eu sou um bom marido? Eu sou um bom filho? Eu sou um bom amigo? Eu sou um bom irmão? São questionamentos que eu preciso fazer para mim. Nós precisamos fazer para nós. Que esses questionamentos, esses pensamentos, essa filosofia, quando construo, porque a doutrina espírita é uma filosofia. O que é filosofia? É um modo vivente, é um modo que eu escolho para viver. Mas em todos os lugares da minha vida. Não tem que ser espírita só aqui no centro, não. Que aqui é fácil. Ela acredita na reencarnação, ele entende sobre a reforma íntima, ela quer se modificar. E lá fora, quando nós vamos falar de caridade, que muitas das vezes a gente nem pode falar. Lá fora, quando a gente vai se posicionar, que nós somos contra o aborto, contra a pena de morte, que nós vamos se posicionar como ideal que nós abraçamos lá fora, é que temos que nos tornarmos espíritas. Aí ele coloca assim, a morte nos livra da presença do nosso inimigo. Aí ele coloca, livra-nos apenas da sua presença material. A Dona Cleonice manda me dar um tiro, estou brincando, Dona Cleonice, manda me dar um tiro e eu saio da convivência dela. Mas nas minhas andanças, devido ao pensamento que ela atrai para ela, eu consigo enxergar, eu consigo encontrar a Dona Cleonice. Tem uma passagem que eu acho que vem ao caso colocar aqui, no livro Tormentos e Obsessão, da série Manuel Filomeno de Miranda. E que tinha um rapaz que ele era alcoólatra numa presente encarnação, numa das encarnações. E ele veio com a condição, amparado por uma espiritualidade, para não cair num vício. E os inimigos, os inimigos do bem, os inimigos dele, as pessoas que gostam de angariar as pessoas para determinados vícios, ficavam procurando, onde está o fulano, como é que eu acho o fulano, como é que eu acho o Beltrano. Eu nunca consegui achar ele. Ele já tem 12 anos que ele partiu para aqui, eu nunca mais o vi. Um dia tem uma festa na casa dos pais dele. Ele já contava com 12 anos.
E nesses 12 anos, antigamente, já era o chamado homenzinho. Na minha época, com 12 anos, a gente era chamado de homenzinho. Homenzinho. Já está virando hominho, não era isso que a gente ouvia? Está virando hominho. E nesse virar hominho, ele tomou uma colher de uma determinada bebida alcoólica. Abriu o campo psíquico que aqueles espíritos necessitavam para levá-lo de novo ao fundo do poço. Olha a importância da nossa vigilância e oração durante toda a nossa vida. Então, esses inimigos, que eram seus inimigos, estavam desencarnados, mas pela vigilância, não dele, porque ele contava com 12 anos, da família dele, conseguiu achar. Então, meus irmãos, o ideal, acho que é para mim, o mais bacana da doutrina espírita, que ela nos propõe uma felicidade, ainda que momentânea. Mas nós nós é que precisamos fazer esforços para angariá-la para nós. Aí ele coloca aqui mais uma pergunta para a gente poder, até 8h30, dá para falar para bastante coisa. Qual a real consequência da vingança? O que leva à vingança? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aí ali o Cerqueira escreve, faz uma colocação de colocar. Onde houver o movimento destrutivo do ódio, que eu leve o movimento construtivo do amor. Quando eu me afasto das leis divinas que me cercam, eu me afasto da minha conectividade com o Pai Maior, eu fico suscetível a emanar ódio ou qualquer destempero nos lugares onde eu frequento. Aí ele coloca assim: qual a real consequência da vingança? Ligar ainda mais o algoz à vítima. Vamos voltar. Nós tivemos lá, nós falamos do inimigo do Divaldo. Como é que chama? O Máscara de Ferro. O Máscara de Ferro, ele se desconectou do Divaldo, que levou anos, se tornou amigo do Divaldo, porque ele viu no Divaldo uma mudança íntima, possível para todos nós aqui presentes. Aí vocês falam: mas eu não tenho obsessor, eu não participo de uma reunião mediúnica. Vamos analisar a nossa vida. Eu começo a enxergar que minha vida não está legal. Eu tenho ficado muito gripado. Joana de Anjos que fala isso. Eu tenho ficado muito gripado. Eu tenho sentido muitas dores. Tudo para mim não está legal.
Como eu quero ficar na minha zona de conforto, eu coloco, isso aí é causas anteriores das aflições. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós esquecemos, às vezes, das causas atuais, ou melhor, das nossas dificuldades que angariamos hoje, que tem gerado dificuldades na nossa vida. E que só a nossa modificação íntima, porque as pessoas às vezes têm um comunicador da Rádio Fraternidade que ele fala algo interessante. E nos faz questionar sempre, por que o espírita gosta tanto de ler? Por que o espírita gosta tanto de estudar? Pelo menos vocês aqui gostam, todos. Por que a gente gosta tanto de ler? Que quanto mais lemos, quanto mais estudamos, angariamos para nós a presença de amigos espirituais que torcem pela nossa evolução íntima. Fazendo com que melhore a nossa saúde física, a nossa saúde mental, melhora o nosso relacionamento na família, melhora o nosso relacionamento com nossos filhos, melhora as nossas finanças, nos dá mais forças, mais disposição para o trabalho. Começa a melhorar, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa vida, mas não como forma mágica. Porque aqui não existe forma mágica. Vem na casa espírita 60 vezes, vocês nunca ouviram isso, né? 60 vezes que a sua vida vai melhorar. Não, não é isso. Ninguém não ouviu isso, ninguém não fala. Se alguém falar isso aqui, vocês cortam que não tem compromisso com a codificação kardeciana. Agora, a partir do momento que este ensino que você lendo, estudando, participando de reuniões, trabalhando no bem, melhora o seu campo psíquico aqui no planeta Terra. Ligar ainda mais o algoz pelos laços do ódio, até que se ajustem pelas leis de Deus, que é do perdão e da fraternidade. Se eu odeio o Natan hoje, mentira, tá, Natan? Eu também te conheço, infelizmente. Mas sei que você é um menino bom. Se eu odeio o Natan hoje, certamente eu e ele, em alguma outra encarnação, temos que vir como marido e mulher, filho e pai e filho, enfim, de alguma forma, para quê? Para que esses laços desfeitos um dia pelo ódio precisa se refazer. Que precisa se refazer pelos laços da fraternidade. Porque todos nós, um dia, vamos nos enxergar como irmãos. Por isso que muitas das vezes, não é o caso de falar do tema que é muito extenso, a família. Às vezes na família nós temos pessoas, esse fulano é meu parente, é meu pai, é meu irmão, é minha irmã, não tem nada a ver comigo. Mas essa, como disse lá no livro Mensageiros, de uma senhora que tinha 7 filhos, eu não me lembro, muito tempo que eu já li esse livro, ela tinha 7 filhos, na hora de fazer a prece, 7 filhos e acho que 1 ou 2, ou todos eles, agora não me lembro, eram tudo adotados. Mas apenas um criava problema na hora de fazer o evangelho no lar. Era o mais difícil de se lidar.
Aí todos os irmãos falavam, mãe, deixa ele para lá. Não, ela é conhecida, ela é entendida sobre a doutrina espírita. Não, esse aqui que eu tenho que trazer para mim. Ninguém tem que ficar, lógico, a truculência com pessoas. Mas nós temos que fazer de tudo para que a fraternidade esteja presente na nossa vida. Posso falar até 8h40, Dona? Ou até 8h30 só? Falta 5 minutinhos. Até 8h40? Só para a gente fechar, que aí senão não vou conseguir voltar quase, que eu já levei uma reprovação aí de atrasar 10 minutos. Como devemos agir para evitar a malquerência e inimizade? Como devemos agir para evitar a malquerência e inimizade para que essas não se perdurem depois da morte? Reforma íntima. Transformação moral. O cultivo da prece, da meditação, o cultivo do trabalho, da literatura boa, dos pensamentos positivos e de tentar uma fraternidade entre os irmãos. Principalmente no ambiente de trabalho, a gente vê muito as pessoas, não falam fulano não vai de mim. Ah, mas o fulano, mas eu não dou muito bem com meu pai não, ele é meio carrancudo, e eu sou também. Mas nós temos que entender que para a fraternidade existir no mundo, não depende do outro, depende de mim. Então, se o outro me trata mal, o problema é dele. Eu tenho por objetivo tratar todos bem. Porque eu quero viver num mundo melhor. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero que a fraternidade se estabeleça no planeta, mas eu não posso jogar a responsabilidade para o outro. Eu tenho que abraçar essa responsabilidade. Se eu abraçando essa responsabilidade, não existe nenhum ser, por mais maldoso que seja, ele não se derrame, entre aspas, com atitudes boas. Citar um exemplo. O Máscara de Ferro, por que ele perdoou o Divaldo? Quando ele chegou, ele viu que a sua mãe estava numa caixa de sapato com uma menina feia, horrorosa, que ele falou assim, menina horrorosa. Foi assim que ele falou? Você vai cuidar disso? Essa menina horrorosa? Aí ele fala o seguinte, essa aqui eu vou amá-la. Tem também uma história num livro Sexo Obsessão, que eu já li há um bocado de anos atrás, de Marquês de Sade. Os espíritos mais esclarecidos, como Bezerra de Menezes, Eurípides de Bassanufo e todos os espíritos de alta escola, eles sabem como lidar com o coração de todos os espíritos, por mais que eles se vistam como maldosos. Marquês de Sade se mantinha num sítio perverso. Bezerra de Menezes e outros espíritos, que eu não me lembro
da história, faz muitos anos que eu li, eu quero ler esse livro de novo, faz muitos anos que eu li, esses espíritos queriam desfazer esse sítio, denominado por eles como da vergonha. E Bezerra de Menezes leva a mãe numa encarnação de Marquês de Sade. E quando ele vê essa mãe, ele se desmorona a tal ponto que ele chora e pede ela para sair dali, que ela era toda luz. Então, ele fala aqui, como devemos agir para evitar malquerências e inimizades perdurem depois da morte. Olha só como é que ele coloca. Observando os preceitos de Jesus, de amar os nossos inimigos, procedendo com eles da mesma retidão que gostaríamos que fosse usada para conosco. Amando os nossos inimigos, distribuindo amor. Difícil? Não. Desafiador. Para fechar, que consequência traz alimentar o ódio contra o inimigo? O ódio que nutrimos pelo inimigo provoca neste um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se em um instrumento de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoa. Vamos voltar. Que consequência traz alimentar o ódio por nosso inimigo? O ódio, como eu falei no início, é um sentimento negativo que nos afasta das leis divinas. Quando ele é nutrido no nosso eu profundo, ele é gerador de algumas doenças e algumas dificuldades que de repente levaremos séculos e séculos para desfazer em nós. Meus irmãos, meus amigos, de Deus, muito obrigado pela oportunidade bendita de falar nessa doutrina que nos faz ver um mundo tão diferente. Deixo aqui um abraço para vocês muito fraterno, desejando que este ano de 2025 seja um ano de muita paz e que possamos estudar cada vez mais e nos esforçarmos para trilharmos caminhos melhores na dependência de nós. Obrigada, dona Cleonice, obrigada a casa pelo carinho que eu recebo. E o meu boa noite a Deus. Querido, você já faz a prece.